Mano, se eu te falasse hoje que daqui 20 anos a Batata Lays vai ser uma das maiores equipes de futebol do mundo, você provavelmente me chamaria de louco. Mas foi quase isso que aconteceu em 2005, quando uma empresa de energéticos, a Red Bull, decidiu entrar no mundo do automobilismo comprando a antiga Jaguar e entrando na Fórmula 1 como a Red Bull Racing, famosa RBR. De lá pra cá são 20 anos de uma longa caminhada e na última corrida em Imola, a equipe completou 400 GPs disputados. Um feito histórico, com muitas conquistas, recordes, pilotos. Mas calma, que se você não sabe a história por trás de todas essas 400 corridas, eu vou te contar agora como a marca de energéticos se tornou a melhor equipe de Fórmula 1 do mundo. Fala galera, beleza? Eu sou o Matheus Vicentini, um fã de Fórmula 1, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E mano, pra quem não sabe, a história da Red Bull na Fórmula 1 começou bem antes de 2005. Nos anos 90 foi quando eles começaram a investir nesse mercado, já que a Red Bull sempre curtiu essas coisas de esportes radicais. E pra quem não se lembra, chegou a rolar uma Sauber Petronas Red Bull. Pois é, hoje é bizarro, mas era só mais um patrocinador das equipes. Mas em novembro de 2004, tudo isso mudou. Com a saída da Ford, a equipe Jaguar ficou à venda e era tudo que a Red Bull precisava. Mantendo a mesma sede, que já tinha sido da Stewart lá atrás, a estrutura estava lá e então surgia oficialmente a Red Bull Racing. Mas é claro que uma grande equipe começa pelo seu líder. Um ex-piloto britânico que chefiava uma equipe de sucesso na Fórmula 3000 com apenas 31 anos, Christian Horner foi o escolhido para chefiar esse projeto, tendo ao seu lado como consultor um dos melhores amigos do dono, também ex-piloto, Helmut Marko. E esse foi talvez o maior acerto da Red Bull. Esses dois são sem dúvidas a cara da Red Bull nos bastidores. Porém, ainda faltava o principal, né? Os pilotos. David Coulthard foi o escolhido, sim, ele mesmo que vive dando entrevista na Fórmula 1, vindo da McLaren, enquanto outros revezavam na segunda vaga. Com um motor Cosworth V10 e muita coisa da antiga Jaguar, o RB1 estava pronto e logo na estreia, um P7 para Killen e um P4 para Coulthard. Um começo promissor. Mas é claro que a RBR ainda tinha muita coisa para evoluir. E em 2006 chega o que provavelmente foi um dos grandes responsáveis por toda essa evolução da equipe, o mago da aerodinâmica Adrian Newey. Newey já tinha sido responsável por projetos de carros campeões na década de 90 e aos poucos foi colocando seu estilo no carro, mas ainda a Red Bull demorou um pouquinho para engrenar. Em 2006 veio sim o primeiro pódio da equipe, mas o carro sofreu muito com confiabilidade. Porém, nesse mesmo ano, a Red Bull resolveu ousar e comprou mais uma equipe, a famosa Toro Rosso, que seria a equipe B, focada no desenvolvimento de jovens pilotos, que rendeu grandes talentos para o grid inteiro da Fórmula 1. Em 2007, veio a chegada de Mark Webber, um baita nome na época, porém em 2008 aconteceu algo que não estava nos planos. A Toro Rosso foi melhor no campeonato, tendo vencido uma corrida antes da Red Bull. Pois é, a equipe B superando a principal. Mas no final das contas isso não foi de todo mal. Acabou preparando o terreno para o que viria dos próximos anos e, é claro, o surgimento de Sebastian Vettel. Com a aposentadoria de Coulthard e a belíssima vitória de Vettel em Monza, o resultado era óbvio. O alemão chegava à equipe como uma das maiores promessas do automobilismo. 2009 era ano de mudança de regulamento, então era a oportunidade perfeita para a Red Bull. E foi o que aconteceu. Na terceira corrida do ano, Sebastian Vettel anotou a pole position e num domingo chuvoso na China, a Red Bull finalmente conquistou a sua primeira vitória na Fórmula 1. A equipe acabou sendo a segunda força na temporada, atrás da Brown GP, mas no decorrer do ano, os touros foram melhorando cada vez mais, vencendo 6 corridas, com o Vettel terminando em segundo no campeonato. Mas era só o começo. Em 2010, um campeonato que foi disputado do início ao fim, com algumas quebras e alguns erros, na última prova, 4 pilotos brigavam pelo título. Os 2 da Red Bull, Hamilton e Alonso. E apesar de não ser o favorito, Vettel venceu em Abu Dhabi e conquistou o seu primeiro título. E com ele, a Red Bull colocava seu nome na história com seu primeiro título de construtores. Uma nova era começava. E foi assim por um bom tempo. Em 2011, a RBR nadou de braçada e venceu o seu segundo título, se consolidando como uma potência na F1.
Vettel teve 11 vitórias e também conquistou seu bicampeonato mundial. Em 2012, volta ao equilíbrio. No começo da temporada, a Red Bull chegou até a ser a quarta força em algumas corridas, mas novamente veio o poder de reação e a equipe evoluiu no ano. Vettel dominou na segunda metade e numa corrida maluca no Brasil, venceu seu terceiro campeonato com a Red Bull, que levou também os construtores. Era uma dinastia. E em 2013, sem palavras, simplesmente dominante. Red Bull e Vettel não deram chances para ninguém, com o alemão vencendo 9 corridas consecutivas, recorde que durou bastante tempo, mas calma que eu vou chegar lá. E então, o tetra veio, Vettel e Red Bull. Quem poderia parar essa dupla? Nem tudo são flores. Da mesma maneira que uma mudança de regulamento colocou a Red Bull no topo, outra mudança tirou ela de lá. Em 2014, a Fórmula 1 inaugurou a tão conhecida era híbrida de motores, e a Renault, que era a fornecedora da equipe, não conseguiu se adaptar aos motores novos. Muitos abandonos, pouca potência, mas apesar disso, a equipe ainda conseguia beliscar uns pódios e algumas vitórias ali de vez em quando. Porém, com a queda de rendimento, Sebastian Vettel fechou com a Ferrari para 2015, deixando a RBR. Uma parceria enorme chegava ao fim. Daniel Ricciardo, que chegou a vencer o Vettel, foi encarregado de dar continuidade nesse projeto. Até que em 2015, mais uma vez na Toro Rosso, um novo talento aparece: Max Verstappen. O holandês de apenas 16 anos encheu os olhos da Red Bull e subiu para a equipe em 2016. Primeira corrida? Vitória. O início de uma nova era? Ainda não. O carro ainda sofria muito com o motor e via uma Mercedes muito distante, mas as coisas ainda iriam melhorar. Duas mudanças gigantescas mudariam mais uma vez o futuro da equipe. Com o crescimento de Max Verstappen, Daniel Ricciardo decidiu sair da equipe para a Renault em 2019. Paralelo a isso, a Red Bull finalmente encerrava a parceria de motores com a Renault também, mas com uma aposta: Honda. A marca japonesa não tinha iniciado bem a era híbrida, mas apresentou um projeto que agradou os touros. Seriam Honda e Max Verstappen capazes de levar a Red Bull ao topo de novo? Bom, em 19 e 20 a Mercedes ainda dominou, mas a Red Bull começava a dar sinais de melhora e consistência, se tornando claramente a segunda força, com Verstappen buscando algumas vitórias nesse período, até que chegamos finalmente em 2021. 2021, que saudades! O último ano daquele regulamento, mas uma pequena alteração: a altura do carro, coisa que favorecia o estilo de carro da Red Bull. RBR bem na pré-temporada e a grande dúvida: a Red Bull voltou? Max Verstappen pode vencer Lewis Hamilton? E bom, meus amigos, quem viu, viu. Na que seja talvez a melhor temporada da história da Fórmula 1, Max Verstappen e Lewis Hamilton chegaram empatados na última corrida em Abu Dhabi. Em meio a muita briga nos bastidores, Max Verstappen na última volta passou Hamilton e venceu o título. A Red Bull estava novamente no topo, porém apenas no campeonato de pilotos, já que embora Sérgio Pérez tenha feito sim uma boa temporada, a melhora da Mercedes na reta final fez com que conquistassem o Mundial de Construtores. Mas estava tudo bem, porque não parou por aí. Em 2022, um novo regulamento, e mais uma vez a Red Bull no topo. Ferrari até brigou, mas perdeu força no meio da temporada. Max campeão e Red Bull também. Mas 2023 Lembra de 2013, dos recordes do Vettel? 10 anos depois, a Red Bull protagonizou a temporada mais dominante da história da Fórmula 1. Simplesmente 21 vitórias em 22 corridas. E as 9 seguidas do Vettel? Esquece. 10 seguidas do Max, incríveis 19 vitórias no ano. Assustador como a Red Bull dominou a categoria, o 6º título de construtores. Porém, tudo que é bom dura pouco, né? Mais ou menos. Embora tenha começado dominante, em 2024 a Red Bull viu outras equipes chegarem junto na briga pela ponta, e a péssima fase de Pérez fez com que a equipe nem disputasse o título de construtores. Mas calma aí, que um tal de Max Verstappen fez uma das melhores temporadas da carreira e venceu o campeonato de pilotos, trazendo mais um título para a garagem austríaca. Hoje a Red Bull está novamente na briga pelo campeonato, tanto de pilotos, tanto de construtores, e com uma baita vitória de Verstappen, fez sua corrida 400 no último domingo. Simplesmente uma empresa de energéticos no topo do automobilismo. 400 corridas, quase 8.000 pontos, 13 pilotos, 286 pódios, 106 poles,
124 vitórias, 8 títulos de pilotos e 6 títulos de construtores. Parece loucura, né? Mas é apenas muita qualidade e competência. Mas me fala aí, o que você acha da Red Bull? Gosta dos touros? Sei que a galera é bem dividida nisso aí, tem os que amam ela, tem os que odeiam, mas muito obrigado por você que assistiu. Espero ter te mostrado um pouquinho, pelo menos, de como foi toda essa história de 400 GPs da Red Bull. Não esquece de curtir e também de se inscrever para conteúdos de Fórmula 1 todos os dias aqui no canal. Valeu, galera. Fui!